Enquanto ele segurava sua presa com uma mão, a outra ele estica para trás, pega um castiçal de chumbo e... Uma clássica creepypasta natalina que começa com um palhaço super feliz e risonho que só queria ajudar, mas tamanha tristeza e torturas que ele é exposto, ele acaba virando um monstro aos nossos olhos. Eu sou a Mari, espero que vocês estejam bem. E guys, sim, eu acabei fazendo um canal de creepypasta. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu já tenho um canal de crimes, então eu resolvi fazer um canal de creepypastas que eu vou contar pra vocês enquanto eu me maquio. E para ser a primeira creepypasta, eu escolhi a minha favorita, Jack, o risonho na caixa. E antes de começar, tudo que eu vou estar usando vai estar na descrição. E já não se esquece de se inscrever e deixar o like, que me ajuda muito. E agora sim, como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te contar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. O ano é de 1800, na véspera de Natal, e tá nevando muito. Numa pequena casa na Inglaterra, vivia Isaac Grossman, um pequeno menino solitário de 7 anos. O Isaac era uma criança muito triste, solitária e sem amigos, além de ser muito, mas muito pobre. Enquanto a maioria das crianças passava um bom tempo com a sua família, mais em especial na noite de Natal, esperavam ansiosos para abrir os presentes do Papai Noel no dia seguinte, o Isaac ele passava aquela noite considerada sagrada e de união por muitos, sozinho no seu quarto frio e empoeirado. O quarto do Isaac ficava no sótão e, como eu falei, os pais dele eram muito, mas muito pobres. A mãe do Isaac, ela parou de trabalhar para cuidar da casa e do Isaac, mas ela era muito severa e muito má e com frequência chamava ele de verme inútil. Já o seu pai, ele trabalhava no porto de Londres durante várias horas para sustentar a família, mas grande parte do dinheiro ele estava utilizando em bebidas alcoólicas que ele bebia no final de cada turno. Ele chegava várias vezes bêbado, muito bêbado em casa, geralmente depois de ter sido expulso de todos os bares que ele frequentou aquela noite. Ele já chegava em casa muitas vezes falando várias coisas, assim, tirando as patas mesmo na esposa, e muitas vezes essa violência verbal acabava se transformando em violência física e abusos sexuais. Naquela noite de Natal não foi diferente. Ele chegou completamente alterado em casa e começou a xingar muito a esposa dele, e depois começou a espancar ela, e o Isaac conseguiu escutar absolutamente tudo do seu quarto. Ele estava tremendo no quarto dele e se escondeu embaixo dos seus panos ali sujos, seus lençóis sujos, e ele passou ali boas horas embaixo daqueles panos sujos, tremendo de medo, escutando as pancadas e os gritos dos seus pais, até que tudo começasse a se acalmar um pouquinho e na madrugada, no final da madrugada, ele conseguisse adormecer porque ele estava exausto. Nos seus sonhos, o Isaac, ele sonhava que ele tinha muitos amigos para brincar, brinquedos, que o sol estava sempre brilhando e que ele tinha uma infância de verdade. Nos seus sonhos, ele era feliz. Naquela noite, o Isaac ele chamou a atenção de um anjo que iria mudar a sua vida para sempre. O anjo percebeu o sofrimento e a dor daquele garotinho e, com uma pesquisa muito rápida, ele descobriu que um dos brinquedos muito populares na época se chamava Jack na Caixa. Era um palhaço dentro de uma caixa onde tu girava uma maçaneta, tocava uma música e o palhaço saía para fora. Então, nas melhores das intenções, ele acabou criando uma entidade dentro de uma caixa para alegrar o máximo possível a vida daquele menino. Mas sem saber, ele estava criando um monstro. Meus caros, às vezes as melhores das intenções podem se acabar saindo pela culatra e não ser algo benéfico como esperado. Na manhã seguinte, no nascer do sol, o Isaac ele abre os seus olhos, esfrega e ele encontra uma pequena caixinha de madeira no lado da sua cama. Os seus olhos começaram a brilhar e ele estava completamente desacreditado que aquilo estava no seu quarto. Então ele começou a observar melhor aquela caixinha, que era muito colorida, bonita e parecia ter sido feito à mão, e ele ficou pensando, quem será que deixou isso aqui no meu quarto? Acontece que o Isaac, ele não ganhava presentes, quase nunca, era muito raro. Brinquedos, então, nem pensar. Os únicos brinquedos que ele tinha eram aqueles que ele encontrava na rua muitas vezes na sarjeta. O Isaac, ele se arrastou até os pés da sua cama, pegou a caixinha com as duas mãos e ficou cuidadosamente observando cada detalhe. A caixinha, ela tinha várias cores bem vivas e tinha rostos de palhaços felizes entalhados nas laterais. Ela também tinha uma pequena etiqueta que estava escrito para Isaac, e na parte de cima da caixinha tinha um texto gravado.
Com um pouco de dificuldade, Jack cerra os olhos e começa a tentar ler o que estava escrito, até que ele fala: Jack, o risonho na caixa. Ele faz uma pausa e pensa: Jack, o risonho na caixa? Ele já havia ouvido falar de Jack na caixa, mas Jack, o risonho na caixa, era a primeira vez. Milhares de pensamentos passaram pela sua cabeça enquanto ele olhava para a manivela de metal que tinha na caixa. É óbvio que ele não se conteve e começou a girar, e a música Pop Goes the Weasel começa a tocar. Quando a música começa a chegar no seu clímax, Isaac fica super animado e começa a cantar junto. Pop Goes the Weasel, mas nada acontece. Absolutamente nada acontece, então Isaac fica super decepcionado, dá um longo suspiro com lágrimas nos olhos. Decepcionado e chorando baixinho, o Isaac, ele larga a caixinha onde estava, atravessa seu pequeno quarto empoeirado e vai até o guarda-roupa, onde ele troca suas roupas sujas de dormir por roupas rasgadas que ele costuma usar no dia a dia. Quando de repente ele começa a ouvir um barulho muito alto por trás dele e ele se vira e a caixa de madeira tá tremendo muito rápido. Então, sem aviso nenhum, a tampa da caixa abre e uma fumaça colorida com confetes começam a surgir pelo quarto. O Isaac começa a esfregar os seus olhos incrédulos, jurando que estava sonhando. A fumaça começa a se dissipar, os confetes estavam no chão e, no meio da fumaça, surge um palhaço alto, magro e com várias cores. Os cabelos deles eram ruivos, lisos e iam até o ombro. O nariz dele era cônico em espiral, que tinha todas as cores do arco-íris. Ele usava uma roupa toda colorida de palhaço e nos ombros tinham plumas. Então o palhaço, ele abre os braços e grita: venham, venham todos, grandes ou pequenos, venham ver o melhor palhaço de todos. Jack, o risonho da caixa. O Isaac estava incrédulo do que ele estava vendo, mas ao mesmo tempo muito maravilhado. Então ele pergunta: quem é você? O palhaço, então, com um sorriso, responde: que bom que perguntou. Eu sou Jack, o risonho, o seu novo e melhor amigo para a vida toda. Eu sou um mágico, um músico, um gênio dos acordeões. Eu me moldo de acordo com a tua personalidade e não me canso nunca. Em outras palavras, o que tu gosta, eu gosto. E o que tu não gosta, eu também não gosto. E meus amigos, vocês guardem essas palavras porque elas são perigosas. O Isaac, ele olha pro Jack muito abismado, com o coração acelerado e lágrimas de emoção nos olhos. Gaguejando, ele pergunta: nós somos amigos? O Jack, por sua vez, encara o Isaac, levanta uma sobrancelha e diz: amigos? Não! Nós somos melhores amigos para a vida inteira. Eu fui criado para ser especialmente o seu melhor amigo, não tão imaginário assim. O Isaac, de queixo caído, fala: tu sabe o meu nome? E o Jack responde: eu sei tudo sobre você, garoto. Mas agora que as apresentações acabaram, que tal a gente brincar um pouco? Abre um grande sorriso no rosto e fala: sério? Nós podemos brincar? Eu adoraria brincar, mas Ele faz uma pausa triste e diz: eu tenho que fazer algumas tarefas, senão a minha mãe vai ficar muito braba comigo. O sorriso de Isaac logo se transforma em lágrimas. O Jack coloca a mão no ombro do menino, abre um sorriso e diz: tá tudo bem, Isaac. Eu vou estar aqui te esperando pra gente brincar quando tu voltar. O Isaac, ele olha no fundo dos olhos do Jack e abre um sorriso esperançoso. Mas logo esse momento é quebrado pelos gritos horrendos e muito altos e furiosos da mãe do Jack. Bom, eu preciso ir, mas a gente se encontra depois, certo? Com certeza, garoto. Eu vou estar aqui te esperando. E, Isaac, antes de ir, deveria sorrir mais vezes. Teu sorriso é muito lindo e combina contigo. Isaac abre a porta e com um grande sorriso e muita esperança vai encontrar a sua furiosa mãe. O Isaac, ele passou o dia inteiro contando para a mãe dele sobre um palhaço colorido que saiu de uma caixa mágica e como ele estava muito feliz pelo presente que ele havia ganho. Mas é claro, é óbvio que ela não acreditou nele. Até que no final do dia, o Jack conseguiu convencer a sua mãe a segui-la até o seu quarto para mostrar para ela o seu novo melhor amigo. O Isaac, ele sai correndo pelas escadas acima, abre a porta e fala: tá vendo, mãe? Você tá vendo? E nada. Nenhum palhaço, nenhuma caixa, somente eles dentro do quarto. A mãe de Isaac estava muito séria e sem paciência, não achando nada disso engraçado. Ela olha pro Isaac de maneira tão ameaçadora que o menino começa a tremer as suas pernas e ter dor de barriga. Mas mamãe, eu juro, ele tava... Um tapa.
Ele recebe um tapa muito forte no seu rosto. O seu rosto fica vermelho, inchado, os seus lábios começam a tremer e os olhos a lacrimejar muito, e ele fica ali quase que desabando em dor e em tristeza. Criança insolente, idiota, como ousa mentir pra mim com tamanha imbecilidade infantil? Quem em sã consciência ia querer ser amigo de um verme inútil como você? Vai ficar o resto da noite no quarto e sem janta. E agora, o que me diz, seu ingrato miserável? Jack, então, com um nó na garganta, murmura: obrigado, senhora. Sua mãe o encara com nojo e sai do quarto. O Isaac, então, se ajoelha na lateral da cama, enterra o seu rosto no colchão e começa a chorar muito. Quando, de repente, uma mão toca no seu ombro. O que aconteceu, garoto? Por que tá tão triste? O Isaac, ele se vira, vê a Jack e pergunta baixinho: onde você estava? O Isaac então passa a sua mão pelos cabelos escuros de Isaac e diz: me escondendo. Eu não posso deixar que seus pais me vejam, senão eles nunca mais vão deixar a gente brincar junto. Você entende? Isaac só observa enxugando as lágrimas. Então Jack continua: olha, garoto, eu sinto muito, mas eu preciso me esconder. Mas eu juro que eu vou te compensar, porque nós vamos passar a noite inteira brincando. Isaac olha para Jack e concorda silenciosamente, e um pequeno sorriso singelo em seu rosto começa a surgir. Naquela noite, os dois se divertiram muito. Com apenas um gesto, o Jack fez os bonequinhos de chumbo de Isaac terem vida e andarem pelo quarto. O Isaac ficou muito impressionado em ver seus brinquedos velhos e sem vida ganharem vida e andarem sozinhos por aí. Em certa hora da madrugada, eles começam a contar histórias assustadoras de fantasmas e entidades. O Isaac, ele se vira pro Jack e pergunta se ele era algum tipo de fantasma. E o Jack responde que não, que na verdade ele era uma entidade cósmica mandada como presente por um anjo. E para finalizar aquela noite, o Jack, ele coloca as mãos no bolso e retira vários doces super coloridos e deliciosos. Quando Isaac coloca o primeiro doce na boca, ele se sente flutuando nas nuvens porque nunca havia provado algo tão doce e delicioso na vida. A vida começa a melhorar para o pequeno Isaac, pois agora a sua vida tinha cores e sabores bem doces. Até 3 meses depois. E eu vou falar para vocês que a partir desse ponto a minha empatia pelo Isaac acabou. Eu não tenho mais empatia nenhuma por ele. Ah, Maria, mas ele é só um garotinho que teve uma vida muito... Eu sei o final da história. E vocês vão concordar comigo. Um dia bem ensolarado e quente, que era uma coisa bem rara em Londres, o Isaac, ele terminou todas as suas tarefas muito rápido com a ajuda do Jack, e eles foram brincar no quintal. A brincadeira estava indo tudo muito bem, eles foram brincar nos fundos do quintal da casa, e eles estavam brincando de pirata. Até o Isaac avistar um gato entrando pelo muro. Oh, meu Deus, nós temos um espião no navio, grita Isaac, super cativado pela imaginação. Não vamos deixá-los escapar, vamos pegá-lo! E grita o Jack enquanto ele estica os braços em direção ao gatinho desavisado e agarra ele, que começa a se contorcer e miar para se soltar. Não deixe ele escapar, Jack. Ele merece ir pra prancha. O Jack, ele começou a apertar o gatinho com mais força e os braços dele começaram a se esticar mais ainda e envolveu o corpo do gato como se fossem uma sucuri com a sua presa. E o gatinho, ele começou a miar e se contorcer mais ainda, tentando se soltar. O Jack começou a apertar tanto o gatinho que ele começou a ficar sem ar, e uma hora os olhos dele começaram a saltar pra fora. Então eles escutam um barulho. Sim, ele quebrou a coluna do gato. O Jack fica muito assustado, solta o gatinho já sem vida no chão e com os olhos pra fora. Um silêncio toma conta do lugar enquanto eles se olhavam e olhavam pro cadáver do gatinho todo mutilado, quando de repente uma gargalhada muito alta quebra esse silêncio. Uau, eu acho que esse gato realmente tem 9 vidas, disse Isaac, rindo muito. O Jack, ele também começa a rir muito e pergunta se o Isaac não teria problema se sua mãe encontrasse o cadáver do gato no jardim. E logo o sorriso do Isaac desaparece. Você tem razão, é melhor a gente jogar o corpo dele de volta pro vizinho. O Isaac fica muito nervoso, então ele pega uma pá, recolhe o corpo do gato todo quebrado com os olhos pra fora e joga por cima do muro e sobe pro seu quarto como se nada tivesse acontecido. 1 hora depois, eles começam a escutar os gritos da mãe do Isaac muito furiosos chamando por ele, então ele desce. O Isaac, ele já desce de cabeça baixa em silêncio total, sabendo o que estava esperando por ele. O Jack, ele consegue escutar os gritos lá de cima, mas ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo.
Então, 30 minutos depois, o Isaac, ele volta pro quarto com muitas lágrimas nos olhos. E então, pergunta o Jack muito curioso. Eu tentei dizer que foi você que machucou o gato. E ela não acreditou em mim. Ela disse que tu não era real. O Jack, ele só franziu a testa, sabendo que tudo isso era culpa dele. E não, gente, eu acredito que ele não... Porque o Jack, ele é como uma criança pura que tá aprendendo agora e quem tá ensinando ele é o Isaac. Então, pra mim, a culpa não é 100% do Jack, mas sim do Isaac, que deixou tudo acontecer e ainda achou engraçado. Infelizmente, o Isaac não era mais uma criança pura e inocente. O Isaac, então, ele usa suas mangas para limpar as lágrimas do rosto e diz: eu vou ser mandado pro internato. Eu vou embora essa noite e tu não pode vir comigo. O Jack, ele fica muito em choque e diz: quê? Como assim tu vai pro internato? Por que eu não posso ir contigo? Pra onde é que eu vou? E Isaac simplesmente olha e aponta pra caixinha. Voltar? Mas eu não vou conseguir sair até... Então, Isaac encara o seu único amigo da vida inteira e diz: Jack, eu prometo que eu vou voltar pra buscá-lo. Confie em mim e nas palavras do seu único e melhor amigo do mundo inteiro. Eu vou voltar o mais rápido possível. Ele olha pra caixa, olha pro Isaac e diz: tudo bem. Eu vou estar te esperando, meu guri. Jack então sorriu enquanto lágrimas solitárias escorriam pelo seu rosto. Dá um abraço muito forte em Isaac e se vira em direção à caixa. Ele caminha em direção à caixa e com uma baforada, uma fumaça surge e ele é sugado para dentro da caixa, incapaz de se soltar até que alguém girasse a manivela de novo. Naquela noite, o Isaac, ele é mandado para o internato e Jack se sentiu muito solitário. Apesar de preso, o Jack, ele conseguia enxergar o que estava acontecendo lá fora e escutar também. E ele ficava dentro daquela caixa contando os segundos para o Isaac voltar e observando aquele quarto escuro e frio ficar cada vez mais empoeirado e sujo. O único propósito da vida de Jack era ser o melhor amigo de Isaac para toda a sua vida. Mas agora, dentro da caixa, ele precisava esperar dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, para que ele talvez voltasse. Os pais de Isaac ainda moravam na casa, mas abandonaram por completo o quarto do menino. A única coisa que o Jack escutava durante todo aquele tempo eram as brigas dos pais de Isaac, que ficavam cada vez mais intensas. E a única coisa que ele conseguia ver era quando alguns feixes da luz do sol iluminavam aquele quarto velho e sujo. A vida de Jack se tornou uma solidão total, completamente isolado de tudo e de todos e distante do seu propósito de vida. Com o passar dos anos, as cores do Jack começaram a se tornar monocromáticas, preta e branca, e ele estava cada vez mais sem esperança. 13 anos se passaram e, certa noite de inverno muito fria, o pai do Isaac, como de costume, chega em casa completamente bêbado e começa a brigar com a sua mulher. De novo, a briga verbal se torna uma violência e ele começa a espancar ela de uma maneira muito forte. Só que dessa vez, ela não se levanta. O cadáver dela ficou no chão ensanguentado e na manhã seguinte, ele é condenado à forca. Então Isaac, agora com 20 anos, herda a pequena e empoeirada casa que ele passou metade da sua infância. Nessa altura, o Isaac, ele já tinha saído do internato e ele estava trabalhando com estofamento de peças. Então ele vai até a velha casa, dá uma olhada e o Jack reconhece os passos do velho amigo subindo as escadas pela primeira vez em 13 anos. Ele fica ali ansioso, com o coração quentinho e com muitas esperanças de que o Isaac vai subir e girar aquela manivela. Mas, infelizmente, tudo logo vai por água abaixo. O Isaac agora estava muito diferente, não só na aparência, mas ele não era mais aquele jovem esperançoso que o Jack conheceu. Agora ele tinha uma aura sombria em volta dele. O Isaac, ele já tinha completamente esquecido de Jack. E ele começa ali a mexer no velho quarto, a olhar as coisas. E a caixinha que estava cheia de poeira dentro, estava ali, intocada junto com várias outras bugigangas. O Jack, ele não se sentiu descartado pelo velho amigo. Na verdade, ele não sentiu nada. 13 anos de muita espera e decepção, escutando os gritos horríveis das brigas do pai do Isaac, deixaram o Jack sem cor e sem emoção. E aquela atitude de chegar no quarto e não ir logo em direção a ele, para o Jack foi a gota da água. No dia seguinte, bem cedinho,
o Isaac, ele acorda e vai trabalhar como estofador de famílias bem ricas, onde ele reparava os móveis dessas famílias e deixou o Jack ali no seu cativeiro. Horas depois, ele volta bêbado para casa, sobe as escadas cambaleando, mas ele não tá sozinho. Ele trouxe uma moça junto com ele que ele conheceu num bar aquela noite. A moça tinha a pele bem branca, os lábios vermelhos, os cabelos loiros dourados e os olhos azuis de safira. E um sorriso que derreteria qualquer coração. O Jack começou a se indagar. Como assim? Quem é essa? Ele tem novos amigos? Para que ele precisa de novos amigos se ele tem a mim? Ele não precisa dessas pessoas. Ele tem eu sou seu único amigo. O Isaac, ele se senta na cama, a moça se junta logo a ele e eles começam a conversar sobre a vida em Londres. Sobre como é viver em Londres. Ele até faz uma piada sobre o tempo e os dois começam a rir. De repente, eles começam a se olhar olhos nos olhos e a se beijar profundamente. Isso deixa Jack muito perplexo, porque ele nunca tinha visto isso na vida. À medida que as coisas vão se intensificando e ficando mais quentes, o Isaac, ele começa a passar a mão nas coxas da menina e nos seios por cima da roupa. A menina, ela empurra o Isaac, mas ele persiste e ele começa a tentar colocar a mão dentro do vestido dela. Ela empurra ele de novo, porque ela estava muito insatisfeita com as vestidas do Isaac e dá um tapão no rosto dela. A jovem estava ali com o coração acelerado, com muito medo, e toda aquela paixão que o Isaac estava tendo antes se transformou em raiva e ódio. Ele estava com muito ódio dessa mulher. Sua puta estúpida, grita o Isaac enquanto dava um soco no seu rosto. Os olhos de Jack se arregalaram, e enquanto ele observava aquele líquido vermelho saindo do nariz da menina e ficou pensando, nossa, mas que brincadeira que será essa? Ele estava olhando tudo aquilo com os olhos de uma criança inocente descobrindo o mundo pela primeira vez. As coisas começaram a ficar mais violentas ainda, porque o Isaac, ele segura os pulsos da menina com uma mão e com a outra ele começa a rasgar a sua calcinha. A menina estava apavorada e tentando se soltar, mas o Isaac segurava ela com muita força e depois ele começou a passar a mão pelos seus seios e depois puxou seus cabelos loiros, puxando a cabeça dela para trás e começou a beijar ela, enfiando a língua na sua garganta. A moça, ela estava chorando e soluçando muito e completamente desesperada e em pânico. Ela morde com todas as suas forças a língua do Isaac. O Jack, ele observava tudo essa cena com os olhos bem arregalados e com muita atenção, enquanto o Isaac, ele soltava a moça e apertava a boca sangrando. A moça, ela se joga no chão, consegue levantar muito rápido e sai correndo, mas o Isaac foi mais rápido. Ele conseguiu puxar uma parte do vestido dela, assim como se estivesse puxando o seu brinquedo que tentava fugir. Enquanto ele segurava sua presa com uma mão, ele estica a outra para trás, pega um castiçal de chumbo que estava em cima de um bidê e, com muita força, ele abre a cabeça dela como se fosse uma melancia. Sangue espirra por todo o quarto, enquanto o corpo da menina convulsionava no chão até ficar completamente imóvel. Havia sangue por toda parte, inclusive algumas gotas caíram em cima da caixinha de Jack, que observava ao vivo aquele espetáculo macabro. Que jogo fascinante, maravilhoso, incrível, pensou Jack, enquanto observava os longos cabelos dourados daquela menina ficarem vermelhos cor de sangue. À medida que a adrenalina do Isaac ia passando, ele ficou um pouco preocupado porque ele sabia que precisava se livrar do cadáver. Então ele pega o cadáver dela que estava no chão e atira em cima da cama, sai do quarto, tranca a porta e vai embora. No dia seguinte, bem cedo, ele volta trazendo consigo uma lata de lixo bem grande de metal e suas ferramentas de trabalho. Ele pega a mesa de madeira do quarto, retira tudo que tem em cima e arrasta a cama junto com o cadáver da menina para perto dessa mesa. E isso deu para Jack um belo de um camarote para a próxima brincadeira de Isaac, o cadáver sujo. O Jack, ele observava tudo com muita atenção e de alguma maneira aquilo era muito satisfatório para ele. A primeira coisa que o Isaac faz é despejar da maleta dele todas as ferramentas que ele tinha, que era uma grande variedade de martelos, facas, alicates e várias outras ferramentas. Ele pega uma faca curva que ele usa para estofamento e com muito cuidado ele começa a esfolar o corpo da menina. Ele estica aquela pele num canto para virar couro depois, então ele pega uma serra manual e serra os seus braços, pernas e cabeça. E nesse processo ele perturba milhares de famílias de larvas que já tinham dentro do corpo da moça. Logo depois disso, ele enche aquela lata de lixo com água sanitária e vários outros produtos químicos e submerge os membros da moça dentro daquela lata, esperando que
a carne solte dos ossos. Depois ele pesca os ossos daquele suco de cadáver e na calada da noite ele leva a lata de lixo para fora e derruba os restos mortais dessa moça nos esgotos de Londres. Inclusive, isso me lembrou o caso de uma serial killer criadora de anjos, que ela descartava os corpos das suas vítimas em esgotos e ela nunca foi pega com isso. E é um caso bem interessante que eu pretendo contar no canal de crimes mais pra frente. Pelos próximos 3 dias, o Jack ele observava atentamente o Isaac esculpir uma poltrona grotesca de restos humanos. O fêmur ele usou para fazer as pernas de trás da poltrona e a tíbia com os pés ainda presos foram feitos para fazer as pernas dianteiras da poltrona. O Isaac precisou utilizar uma estrutura de madeira para fazer a base do encosto da cadeira, porém a borda desse encosto foi feita com a coluna vertebral. Os ossos dos braços foram usados para ser os braços da cadeira e o seu couro foi utilizado para o assento. E o forro da cadeira eram os cabelos da menina. E bem na ponta da cadeira, no topo da cadeira, ficava o crânio dela. O Isaac ficou super satisfeito e o Jack muito orgulhoso da criatividade do seu ex-companheiro de brincadeiras. Mas algo dentro do Jack mudou naquela noite. Ele não queria mais álcool, bebedeiras, bares, essas coisas. Não. Agora ele tinha sede de outra coisa. O Isaac ele deixou imergir dentro dele uma coisa que estava guardada há muito tempo. Sua sede por sangue e pela morte. Durante as próximas semanas, o Isaac ele trabalhou arduamente para fazer várias melhorias na sua oficina dos horrores. E uma das coisas que ele fez foi retirar aquele velho colchão e trocar por várias tábuas grossas e frias de madeira. Isaac também fixou amarras na parte da frente e nas laterais da cama para amarrar os braços e as pernas dos seus convidados para caso eles tentassem fugir antes da diversão terminar. Faltava apenas um detalhe para que ele começasse a mandar os seus convites para o seu show de horrores. Uma peça que ele ficou uma semana inteira trabalhando e esculpindo de maneira muito cuidadosa, onde ele passou até uma tinta branca em cima. Era uma máscara de madeira que ele parecia ter sido feita para um baile de Veneza. Ela era branca, tinha a testa franzida e um nariz longo de troll. E ela era tão assustadora que podia causar medo até nos corações mais valentes. Agora, Isaac tinha um novo rosto, um novo ninho para os seus assassinatos sangrentos ao sangue frio. E só faltavam as vítimas. Isaac precisava trazer um novo brinquedo para a noite seguinte. Mais uma vítima inocente. Na noite seguinte, Jack observou Isaac entrar no quarto segurando um saco de lixo gigante nas costas. O saco de lixo se contorcia e gemia baixinho. Ele então atira o saco de lixo com força em cima daquelas tábuas de madeira onde seria sua cama. E de dentro ele tira um menininho de 5 anos amordaçado e amarrado, que estava muito, mas muito assustado. O Isaac ele retira as amarras dos braços e das pernas desse menino e o amarra usando as tiras de couro que ele colocou cuidadosamente na sua antiga cama. Lágrimas escorriam sem parar naquele rostinho indefeso daquele menino enquanto o Isaac ficava arrumando a sua mesa de ferramentas. Ele volta para o menino segurando um alicate enferrujado e, sem perder tempo, ele desliza a parte inferior do alicate para o dedo indicador do menino e aperta com muita força. Os olhos do menino começam a tremer e ele começa a implorar para o Isaac através daquela mordaça para que ele parasse. E o Isaac, com um grande sorriso, aperta mais ainda e puxa o alicate, arrancando uma unha do menino. Ele começa a gritar mais ainda através da mordaça e a se contorcer de dor em cima das tábuas de madeira, enquanto seu dedo jorrava muito sangue. Isaac, pouco satisfeito, vai para o próximo dedo. Ele vai para o dedo indicador, coloca o alicate, aperta com muita força e puxa. Mas dessa vez, ele não consegue arrancar a unha inteira, porque ela rasgou no meio do processo e ele arrancou só metade. Enquanto o menino se contorcia de dor e gritava e chorava em pânico, o Isaac, com muita calma, coloca o alicate de novo para arrancar o que faltava. Mas dessa vez, ele arrancou um pouco da carne junto. O Isaac parece que ficou um pouco afetado com essa visão horrenda, mas os gritos que ele estava escutando. Mas o Jack estava gargalhando muito ali do seu camarote particular, dando altas risadas de tão satisfatório que estava sendo para ele. O Isaac então volta para sua mesa de ferramentas e começa a observar elas. Mesmo um pouco aflito com aquela cena digna de Jogos Mortais, ele tinha um trabalho para finalizar. Ele larga o alicate e pega um grande martelo de ferro e volta para a pobre criança. Ele segura as
perna direita do menino com uma mão e levanta o machado com a outra, enquanto olha para o menino que pedia por misericórdia para que ele não fizesse isso. Entre choros e murmurros de pedido de misericórdia, ele quebra a perna do menino. Isaac, com toda a sua força, bate bem no meio do joelho do menino, estilhaçando os seus ossos. Nessas horas, o menino ele começa a convulsionar de dor e o Isaac, na maior calma do mundo, se vira para a mesa de ferramentas, larga o martelo e pega uma faca bem pontuda e afiada. Ele volta para o menino, rasga a camiseta dele e começa a esculpir no seu peito verme inútil. Quando ele finaliza, o menino já estava quase inconsciente de tanta dor que ele estava sentindo. O Isaac, com aquela máscara horrenda, se ajoelha ao lado do menino, chega perto do ouvido dele e diz: é isso que acontece com meninos mal criados que atormentam os outros na rua. Os olhos do menino se enchem de lágrima por uma última vez e a última coisa que ele enxerga é Isaac usando aquela máscara e segurando uma faca. Isaac começa a esfolar o rosto do menino ainda vivo e mesmo com o rosto todo dilacerado e ele não conseguindo mais enxergar, ele ainda estava se agarrando no último fio de vida que ele tinha. Mesmo não conseguindo enxergar, os seus grandes olhos redondos pareciam que estavam encarando Isaac, que o observava o rosto dilacerado e mutilado desse menino, e isso encheu seu coração de puro ódio e rancor. Mesmo sem rosto, tu continua sendo um merda feio e inútil. Enquanto o Isaac largava a faca, pegou um martelo e começou a esmagar o crânio do pobre menino. Ele esmagou tantas vezes a cabeça desse menino de uma maneira tão furiosa que a única coisa que restou foi uma massa sangrenta que jorrava sangue por todo lado, escorria um sangue espesso e tinha pedaços de massa encefálica para todos os lados. Do outro lado da sala, dentro da caixa, o Jack ele se sentia vivo após 13 anos. Aquela brincadeira tinha superado todas as suas expectativas. Mas Isaac não estava satisfeito. Não. Ele queria mais. A sua próxima vítima foi uma senhora idosa que já era cega. Isaac conseguiu conquistá-la com toda a sua simpatia e convidou ela para uma tarde de chá. A senhora subiu no quarto de Isaac, sentou naquela poltrona grotesca e levou cerca de 5 minutos para se tocar que aquilo era feito de restos humanos. Ela começou a tocar aquela poltrona e quando percebeu que ela era feita de carne humana, ela se levanta com o auxílio da bengala e começa a procurar a escada para fora com muito pânico, enquanto o Isaac observava tudo. 6 minutos depois, ela encontra a escada, mas ela acaba caindo e machucando seus frágeis joelhos. Ele já estava um pouco entediado, então ele decide que estava na hora de terminar com aquela brincadeira sem graça, pega um furador de gelo, desce as escadas e começa a perfurar o olho direito daquela senhora. Depois de se livrar do corpo, o Isaac ele mira numa pequena garotinha. E bom, ele a força a comer cacos de vidro e depois usa seu estômago como saco de pancadas. Conforme as semanas iam passando, várias almas inocentes começaram a cair na armadilha do Isaac, e uma com destino pior do que a outra, porque ele estava cada vez mais sádico nas suas brincadeiras. E claro, Jack absorvia essa nova personalidade de Isaac dentro daquela caixinha toda suja e empoeirada. Numa noite fria de Natal, os pregos enferrujados da prateleira que o Jack ficava acabam cedendo e ela desmorona com tudo que tinha ali. O Isaac ele estava na parte de baixo, escuta o barulho e resolve subir para averiguar o que tinha acontecido. Ele sobe as escadas, abre a porta, começa a andar por aquele chão que está todo manchado de sangue, vê tudo ali despencado e vai em direção às bugigangas e às coisas velhas, onde ele começa a mexer. E é aí que ele vê aquela caixinha colorida toda empoeirada num canto. Ele pega a caixinha, mal se lembra dela, mas resolve assoprar um pouquinho. Ele lembra vagamente dela e por uma questão nostálgica ele resolve girar aquela maçaneta que começa a tocar a música Pop Goes the Weasel, de maneira bem desafinada até seu clímax. O Isaac, um pouco decepcionado, mas já esperando aquilo, porque a caixa estava muito velha e destruída, joga ela dentro de uma lata de lixo junto com outras tralhas. Ele termina de limpar a bagunça e quando ele vai abrir a porta, ela está emperrada. Ele tenta com mais força ainda e nada, que ele escuta algo vindo de trás. Isaac... Ele fica todo arrepiado, os seus pelos da nuca e arrepio na espinha, e ele se vira. E ele encontra ali
um palhaço, alto, magro, monocromático. Os cabelos pretos, desgrenhados, com mechas todas retorcidas até o ombro. Dentes afiados e irregulares, com um sorriso torto. Braços bem compridos, com os dedos longos e as unhas bem afiadas, arrastando no chão. Com uma voz rouca e bem sinistra, o palhaço fala: "Como é bom estar livre de novo. Sentiu minha falta, pequeno Isaac?" O Isaac ficou completamente paralisado e começou a balbuciar: "Não é possível, não. Eu pensei que você fosse imaginário?" Interrompe Jack com uma gargalhada bem sombria. "Eu sou bem real, garoto. Na verdade, eu esperei por todos esses anos para que este dia chegasse pra gente poder brincar por uma última vez." Antes que Isaac pudesse fazer qualquer coisa, o Jack ele estica seus braços e envolve o corpo de Isaac. Ele arrasta ele para perto de si, enquanto Isaac arranhava as unhas no chão tentando se soltar. Jack ignora completamente as amarras de couro que o Isaac criou, pega 4 pregos de ferro e prende nas mãos e nos pés de Isaac, pregando ele nas tábuas de madeira. Com isso, o Isaac grita: "Vai se fuder, seu nariz de palhaço!" E o Jack abre um sorriso. O Jack então segura a cabeça do Isaac e diz: "Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada, garoto." Enquanto enfiava seus dedos longos e grotescos com as unhas afiadas dentro da boca do Isaac e puxava sua língua para fora. Com o outro braço, ele estende para trás, pega uma longa e afiada faca e começa a cortar de maneira muito lenta a carne da língua do Isaac. A boca do Isaac começa a sangrar muito e então o Jack ele pega um tubo cilíndrico e enfia dentro da garganta do Isaac para ter uma espécie de orifício respiratório temporário. O Isaac ele estava com tanta dor, mas tanta dor, que ele acabou cerrando os seus olhos para não ver nada disso, e isso incomodou muito o Jack. "Ai, Isaac, se tu não assistir, não vai ter graça." O Isaac nem se mexeu. Então o Jack diz: "Tá bom, como desejar." Ele pegou 4 ganchos de pesca e ele enfiou no olho direito do Isaac, um deles, e cravou pela sobrancelha e puxou para cima. Depois ele pega o outro e coloca no de baixo, no olho direito, e crava na bochecha, mantendo o olho dele bem aberto. Ele repete tudo no olho esquerdo. Agora você não vai perder nada desse espetáculo. Com um sorriso muito macabro, ele pega a faca de novo e começa a serrar os lábios do Isaac. Ele remove a parte de cima e a de baixo, fazendo com que os seus dentes e gengivas ficassem expostos. Parece que alguém não andou cuidando direito desses dentinhos, hã? A gente precisa dar um jeito nisso. O Jack ele pegou um martelo e bateu com tudo nos dentes do Isaac, quebrando eles. O Jack sorri, passa a língua entre os dentes e rasga a camisa de Isaac, que estava implorando para que ele parasse. O Isaac estava murmurando por piedade e misericórdia. O Jack pega a faca e corta o peito de Isaac até a altura do estômago, e com os seus dedos afiados ele abre a pele. Jack estava prestes a realizar uma autópsia ao vivo. A primeira coisa que ele faz é puxar o intestino dele para fora, como se fosse um mágico puxando panos das suas mangas e bolsos. Depois ele faz um pequeno corte no intestino, chega bem perto, aproxima e encosta seus lábios gélidos e começa a soprar até inflar. Depois que o órgão estava inflado, ele simplesmente começa a contorcer o seu intestino em um formato de um poodle e diz: "Eu também sei fazer girafas, quer ver?" O Isaac permaneceu imóvel, em choque e murmurando de dor, enquanto o palhaço puxava e esticava aquele poodle feito com seu intestino pro lado do seu rosto. Então o Jack ele enfia as mãos de novo dentro da cavidade que ele abriu do Isaac e puxa os rins para fora. E ele fica olhando e fala: "Rins não são minha especialidade." Ele arranca os rins do Isaac e atira no chão. E ele percebe que o Isaac está quase nos braços da morte. Ora, Isaac, não tá na hora de ir embora. Ainda falta o grande finale. O Jack, ele retira das mangas uma grande seringa com adrenalina. Está na hora de animar as coisas, meu pequeno. Ele pega a agulha e enfia dentro da retina direita do Isaac. Ele começa a arranhar a parte de trás do olho dele e depois injeta adrenalina. Isaac começa a se contorcer de dor e agonia, mas ao mesmo tempo aquela adrenalina lhe dá mais um pouquinho de vida e ele começa a sentir aquela agulha raspando no fundo do seu olho. Jack sorri e puxa a agulha de volta, arrancando o olho dele para fora, deixando ele pendurado. Agora
Eu tenho toda a tua atenção somente para mim. Jack pega seu dedo indicador e abre um buraco no estômago de Isaac. Ele chega bem perto e abre a boca. Em questão de segundos, várias milhares de baratas sujas e imundas começam a sair da garganta do Jack e entrar dentro da cavidade torácica do Isaac. Elas estavam nervosas, elas estavam inquietas e começaram a andar por vários lugares do corpo dele, inclusive abrindo buracos em seus órgãos. As baratas começaram a sair pelo seu nariz, pela sua boca, e o Isaac conseguia sentir aqueles milhares de bichos imundos rastejando em seu corpo e pela sua garganta. Jack percebe que, de novo, o Isaac está a alguns centímetros da morte. Ele ajoelha do lado do Isaac, chega bem pertinho do seu ouvido e diz: "Tem sido uma magia de explosão. Mas, meu querido amigo, nosso tempo junto está acabando. Não há necessidade de lágrimas. Eu pretendo espalhar a minha amizade para todas as crianças solitárias desse mundo. Foi um prazer te rever e brincar contigo pela última vez. Lembre-se, tudo que tu gosta, eu gosto. Somos melhores amigos para sempre. Nos vemos em outra vida." Coloca a mão dentro do peito do Isaac e arranca seu coração ainda pulsando. O Isaac, ele vê toda a sua vida passando diante dos seus olhos. Seu pai, mãe, amigos que fez no internato e depois dele, os professores que lá tinham, todas as suas vítimas e, é claro, o pequeno Isaac, que tinha um sonho de ser feliz. Mas que, infelizmente, devido à dura realidade da vida, todos os seus sonhos e esperanças foram arrancados, até ele encontrar o seu único e melhor amigo, Jack, o risonho na caixa. Jack espera Isaac falecer e terminar de ver a sua vida passar diante dos seus olhos e desaparece numa fumaça preta. Algumas semanas depois, a polícia encontra o corpo de Isaac cheio de larvas. Apesar do rosto dilacerado e o corpo todo mutilado, Isaac Grossman estava com um sorriso no rosto. Ele estava feliz. Bom, gente, com isso eu termino a origem da creepypasta do Jack o Risonho, que é a minha favorita. E ela é uma creepypasta que eu sei é absurdamente pesada, mas mesmo assim eu acho que ela tem umas lições interessantes do tipo como tu trata uma criança, a importância da infância, né, e que não é tão legal assim tu gostar de tudo que outra pessoa gosta e não gostar do que ela gosta e ir se mudando de acordo com a personalidade dela. E eu vou falar pra vocês que quando eu tava escrevendo o roteiro, eu fiquei um pouco emocionada na despedida porque eu sabia de toda a amizade que eles tinham, e eu vejo o Jack, como eu falei, né, como uma criança e não como um monstro, que infelizmente acabou se tornando. E eu não gosto de despedida, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo de creepypastas. Ele foi bem difícil de fazer, porque eu fui interrompida algumas vezes. E também porque eu errei a maquiagem, eu tive que fazer de novo. Nossa, acho que eu já tô umas 3 ou 4 horas aqui gravando. Mas é isso, agora eu vou dar uma descansada e vou gravar sobre o caso da família Smurls lá pro meu canal de crimes. Então é isso, até a próxima. Beijos, beijos, fui!